Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio, como grande parte de vocês que sempre nos acompanham aí já sabe, estou de volta. A gente continua hoje, chegamos na metade do Evangelho de Marcos, capítulo 8. Vamos ver ele em 4 episódios também, tá? Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Vamos ver bastante coisa legal nesse nosso estudo sequencial da Bíblia, nessa espécie de pregação expositiva que a gente faz aqui há mais de 2 anos. Deus tem nos sustentado, nos dado graça, ânimo, força, coragem, sabedoria para continuar transmitindo a você todo o conhecimento do texto bíblico aqui de forma gratuita, uma longa caminhada de anos de aprendizado, de ensino do texto bíblico. Tudo bem com vocês? Espero que sim. A gente está de volta, você encontra aí, essa é a 6ª temporada, né? Hoje a gente vai ver o capítulo 8, a parte 1ª, esse é o episódio de número 470, e nessa 6ª temporada estamos vendo Marcos. Nas outras 5 temporadas nós vimos Gênesis, Levítico, Evangelho de João, Evangelho de Lucas, parte a parte, capítulo por capítulo, muita teologia bíblica, história, arqueologia, geografia bíblica, enfim, muita coisa interessante de como acontecia naquela época, como acontece hoje, os princípios que a gente traz, os ensinamentos de Jesus, particularmente aqui nos evangelhos a gente aprende muito sobre Jesus, e é o que nós vamos fazer hoje, eu juntamente com você aí, do Brasil e do mundo, essa grande comunidade do Entendes o que estás lendo, que cresce diariamente, semanalmente, constantemente. Então nós vamos ver aqui como os fariseus pediram um sinal do céu e o que isso significa. Marcos capítulo 8, versículo 1 ao 21, a gente vê que havia uma grande multidão novamente ali reunida em torno de Jesus, e o fator aqui é que eles não tinham o que comer. Olha só. Então Jesus, o texto nos revela, nos apresenta, nos ensina que Jesus teve compaixão deles, e os discípulos ficam perplexos. De onde poderá alguém encher esses homens de pão? Aqui, num lugar deserto como esse. Então rapidamente apareceu ali uns 7 pães e 2 peixinhos. Cerca de 4.000 homens, além de mulheres e crianças, comeram, ficaram satisfeitos e pedaços sobraram na extensão de 7 cestos. Veja que perversamente os fariseus agora, unidos pelos saduceus, eles vieram tentá-lo, colocando à prova, pedindo-lhe um sinal do céu. Eles não sabiam que ele já os havia posto à prova pelos sinais já realizados, os quais, se tivessem olhos para ver, os teriam levado a acreditar. Ele tinha, sem palavras, provado que o véu estava em seus corações, os impedindo de ver. Se tivessem sido filhos da verdade, com que rapidez teriam reconhecido a verdade, mas agora, com palavras, ele levaria para casa em seus corações a convicção de sua cegueira na presença de coisas espirituais. Um sinal do céu? Rápidos sois para discernir os sinais no céu avermelhado da manhã ou da tarde. Não vês nenhum sinal dos tempos? As nuvens passageiras do céu prenunciam tempestade ou calmaria. E os incidentes passageiros na terra, na esfera político-social ou na esfera da vida individual. Olha em volta. Já foi visto algo em Israel como o que vocês estão vendo agora? Seus pais comeram maná no deserto, não é assim agora? As palavras dos profetas não estão encontrando seu cumprimento exato nessas horas. Os sinais não são abundantes nos curados e nas palavras maravilhosas.
Você teria sangue, fogo e colunas de fumaça? Quereis que o sol transforme-se em trevas, a lua em sangue? É verdade, o sol escurecerá. Em verdade, o sinal de sangue estará nos céus e sobre ti. Infelizmente, tendo olhos não viram e tendo ouvidos não ouviram. Então, profundamente do coração de compaixão e tristeza do coração, um suspiro surgiu, misturando-se com suas palavras de indignação e espanto. Por que essa geração busca um sinal? Seguido pela condenação severa. Não haverá sinal algum. Como eles desejam, não será dado sinal algum, embora o próprio sinal de Deus, o sinal, não faltará, nem será despercebido pelos observadores atentos. Por que os homens buscarão um sinal? Mas por que os homens não acreditam? É que eles não podem ou não querem acreditar? Infelizmente, ambos os motivos. Alguns não podem porque não foram única ou suficientemente atentos à palavra, de cuja audição vem a fé. Todas aquelas imagens antigas de Deus como incansável e não desgastado depois de toda atividade criativa podem ser usadas aqui na sua atividade redentora. Não há como esgotar a inteligência divina, nem esgotar os recursos do coração divino. Tendo considerado completamente a alimentação dos 5.000 registrada no 6º capítulo e sua relação com a alimentação dos 4.000 narrada na seção acima, no começo deste capítulo, nós dispensamos mais atenção a esse assunto, pois os 2 milagres são gêmeos. Digamos de fato, tendo muito em comum e muitas circunstâncias tão semelhantes, que como vimos, meus queridos, alguns os identificaram erroneamente como sendo o mesmo. Nós podemos acrescentar, no entanto, que na primeira ocasião os aldeões do norte teriam feito Jesus um rei. Os moradores da costa leste não fazem nenhuma demonstração. Além disso, os 5.000 foram alimentados após o retorno dos 12. Os 4.000 após o retorno de Nosso Senhor das fronteiras de Tiro e Sidom. No primeiro caso, os discípulos partiram pelo mar e Cristo retirou-se para a montanha, mas os encontrou novamente na 4ª vigília, enquanto caminhava sobre as águas. Na presente ocasião, a multidão estava com Jesus 3 dias e depois ele partiu com os discípulos no barco. E os fariseus, nessa conjectura aqui, fizeram causa comum com seus amargos oponentes, os saduceus. E ambos juntos fizeram um ataque combinado e desesperado contra o nosso Senhor. Ele parece ter evitado a região de Betsaida e Cafarnaum, que ficava mais ao norte, e ele desembarca perto de Magdala, de propósito. Ao que parece, para escapar daqueles inimigos inveterados que parecem ter feito de Cafarnaum ou de Betsaida a sua sede. Consequentemente, eles estavam sob a necessidade de procurá-lo, pois eles saíram e começaram a questionar com ele. Seu objetivo ostensivo nessa ocasião era buscar para ele um sinal do céu, mas o seu objetivo real era, com toda probabilidade, prendê-lo. Eles eram insinceros e céticos. E se o sinal procurado tivesse sido concedido, não teria superado os seus preconceitos profundos, enraizados e as suas pretensões hipócritas. A sua curiosidade ansiava por um sinal. A sua incredulidade os incapacitou para o seu desempenho, como também para a sua percepção adequada, caso tivesse sido realizado. Além do mais, não houve muitos sinais. Uma multidão da hoste angelical não havia celebrado o nascimento de Cristo nas planícies de Belém. Não houve a recepção de Simeão e a resposta de Ana em sua apresentação no templo. A estrela não apareceu no Oriente. Os magos não seguiram a sua orientação para adorar o menino Salvador e apresentar os seus presentes.
Uma voz audível do céu não o reconheceu em seu batismo, como em 2 ocasiões subsequentes. O Espírito, em forma visível de pomba, não havia descido sobre ele. Assim, no templo, 2 judeus piedosos expressaram seus agradecimentos e registraram a sua alegria, confessando seu Senhor. Eles ainda queriam sinais, mais sinais. Logo depois, os magos, gentios, homens de conhecimentos científicos e atividades literárias vieram de uma terra distante do leste para prestar a sua homenagem. Aqui temos ao mesmo tempo a piedade hebraica e a filosofia grega gentia se unindo para honrar o menino Salvador e curvar-se em humildade aos seus pés. Aqui também temos masculino e feminino, aquele piedoso velho Simeão, aquela santa e idosa Ana, representando seus respectivos sexos ao admitir o seu messianismo. Assim depois, em sua entrada triunfal em Jerusalém, quando a multidão que o precedeu e a que o seguiu clamou: Hosana ao filho de Davi. Velhos e jovens, homens e mulheres, gentios e judeus, unem assim o seu tributo, aquele Salvador de cuja misericórdia eles precisam, cuja graça eles compartilham, por cuja obra são beneficiados, em cuja salvação eles participam. Mas não é assim com esses fariseus capciosos, céticos, de coração falso, malignos. Após o grande milagre da alimentação de 4.000, Jesus entrou num barco com seus discípulos e foi descansar. E eles se esqueceram de levar pão. Se não houvesse ênfase no esquecimento, poderíamos supor que eles foram levados a pensar que um pão é suficiente, pois se o mestre pudesse alimentar 4.000 com 7 pães, certamente ele poderia alimentar 12 homens com um pão. Quem sabe? Pensaram assim, porque esses homens ainda eram apenas crianças em compreensão. Jesus era o seu guardião vigilante. Portanto, os adverte contra o espírito dos homens que recentemente fizeram a estranha demanda dele por sinais. E ele diz, olha, o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes, o fermento dos fariseus e o fermento dos saduceus. Estranhamente, eles acham que a referência é fermento de pão. A sua rejeição de grandes verdades sem autoridade superior à sua própria opinião, ela aponta de imediato para a perigosa adulteração das verdades reveladas. Esses 2 rivais como escolas, fariseus, saduceus, eles eram na maldade de seus ensinos, como a hipocrisia incrédula, como a incredulidade hipócrita. Eles permaneceram unidos em oposição a Cristo. E assim a igreja de todos os tempos advertida contra os males que ameaçam toda a força e a própria existência da vida do Espírito. Esses males são a sua rejeição de grandes verdades sem autoridade superior à sua própria opinião, que aponta de imediato para a perigosa adulteração das verdades reveladas. Sim. E assim a igreja de todos os tempos advertida contra os males que ameaçam toda a força e a própria existência da vida do Espírito de Deus. Os males são a justiça própria, essa autoindulgência, a fé não cresce em um coração entregue à autojustificação. O autor e consumador da nossa fé fez uma exigência em termos inequívocos de que todos os que seriam seus discípulos deveriam negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Autobondade, méritos próprios, para tentar alcançar algo de Deus é maligna em mim na força de toda a fé. É a simplicidade, a verdade da revelação do Evangelho. A mais alta evidência da verdade, a autoridade dos ensinos de Cristo é dada ao obediente. Se alguém quiser fazer a sua vontade, conhecerá o ensino, se é de Deus ou se falo por mim mesmo. A maldade da vida, meus queridos, ela põe os homens em desarmonia com a verdade. E como toda desobediência é uma negação da autoridade da verdade,
Ela dispõe os homens a desejar que a sua autoridade seja questionada. Enquanto o contínuo reconhecimento da autoridade da verdade torna a desobediência muito mais culpada. Os saduceus, eles eram céticos, desacreditavam de Jesus. Se o ceticismo fosse um verdadeiro espírito de investigação, ou mesmo aquela sensibilidade de fé, que anseia por saber, está ansioso para se defender do engano, mas ela se torna uma orgulhosa autossuficiência, uma resoluta resistência, um desprezo das verdades aparentes que são apreendidas apenas pela fé. Verdades que por sua própria natureza não admitem demonstração científica, ou de verdades que não se harmonizam com noções pré-concebidas. Então fica no caminho, atrapalhando toda influência santa e saudável das verdades mais elevadas que podem atingir o coração. É o oposto do ouvido atento, da capacidade de aprender. Havia uma pretensão hipócrita naqueles religiosos. Aqui a verdade é reconhecida, mas nem o coração nem a vida são fiéis a ela. É infidelidade, engano, hipocrisia. É o vício contra o qual foram dirigidas as palavras mais severas que escaparam dos lábios de Cristo. Quais foram? Um homem de mente dupla é instável. Mas um homem de face dupla, ele é totalmente indigno, ele está aberto a todas as seduções, ele pode se tornar ferramenta de todo mal, e o tempo todo escondendo a sujeira de seu coração maligno, uma demonstração de retidão cujo engano reduz ao grau mais baixo de maldade. Deste fermento, todos os discípulos, desde a primeira hora, estiveram em perigo. Mesmo um pouco pode ser escondido no coração, até que tudo seja contaminado ou levedado. Você não entende. Para quantos dos discípulos podem ser dito hoje, vocês não entendem. Essa advertência de Jesus, ela permanece, cuidado com o fermento, ou seja, a contaminação, cuidado para não se tornarem igual aos fariseus e saduceus. Se é que grande parte, meus queridos, de nossa professa espiritualidade e religiosidade já não se tornou igual. Faça um exercício hoje. Olhe para os religiosos da época de Jesus, olhe para Jesus, olhe para você, olhe para as nossas igrejas e responda a seguinte pergunta: com quem estamos mais parecidos? Com Jesus? Com os fariseus? Ou com os saduceus? E a advertência continua atual. Cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então vamos lá, partiu? A gente se encontra no próximo episódio. Vamos continuar nesse texto, mais 3 episódios nesse capítulo 8. Estamos na metade de Marcos. Até aqui nos ajudou o Senhor. Tá bom? Um abraço. Te encontro no próximo episódio, se Deus quiser. Até lá. Tchau, tchau.